agora, para finalizar a primeira parte do nosso simpósio, gostaria de convidar para falar sobre SAMU 4.0, Dr. Adenilton Mota Rampinelli, médico intensivista e emergencista do Hospital Israelita Albert Einstein, médico do SAMU, professor da Faculdade Multivix e mestre em ensino em saúde da Faculdade Israelita do Albert Einstein. Obrigado, pessoal. Oliveira faz ameaça e vai embora, né? Fala, ó, você tem que cumprir 20 minutos. Pode dar. Vou botar o pezinho aqui igual o doutor Alexandre para não cair. Bom, pessoal, primeiramente queria agradecer o convite. É muito bom poder ver essa galera aqui de tanto tempo. E Nasson, dessa vez, me deu uma missão mais fácil, porque geralmente ele sempre me dá missões mais difíceis. Quer falar o quê? Onde que a gente pode chegar daqui 10 anos? Eu acho que a maior lição hoje, e talvez a fala que eu queria deixar muito claro para vocês, veja aqui os roxinhos da galera mais velha, é só lembrar como é que era 10 anos atrás o SAMU. Né? Como é que era imaginar o SAMU hoje com um auditório desse tamanho, com educação continuada, com o sistema operacional funcionando, com BI aí rodando, né? A gente mal tinha uma conectividade por rádio, né? E a gente nunca imaginava ter uma sede, por exemplo, desse tamanho, né? Então era algo surreal. E aí a minha missão hoje é falar o que a gente pode esperar daqui 10 anos. É lógico que vocês vão ver algumas coisas que vocês acham que possa não acontecer, mas é bem possível que, vou chutar aí uns 30%, 40% do que eu vou mostrar aqui, é bem possível que aconteça num espaço de tempo aí de 10 anos. O grande desafio quando a gente fala de medicina, e a medicina pré-hospitalar também não é diferente, é a gente ser o quê? Cada vez mais assertivo. A gente buscar ser mais eficiente. Então, desde o processo de regulação, de escolha do recurso que vai ser encaminhado e até mesmo o tipo de atendimento e para onde que ele vai ser encaminhado esse paciente, a gente tem que ser cada vez mais assertivo. E a gente só vai conseguir fazer isso com o quê? Com treinamento, né? Com tecnologia e com entrega. Então, há necessidade do pertencimento. Então, é algo que já mudou e vai mudar cada vez mais, principalmente na nossa área. Há 10 anos atrás, a grande maioria dos colaboradores do SAMU 92 tinham o SAMU 92 como bico, né? A grande função há 10 anos atrás, e aí eu falo isso com propriedade, principalmente na área médica, era o quê? Eu vinha dar meu plantão aqui e não tinha como um plano de carreira isso daqui. Até porque na própria medicina não existia a formalização desse especialista, do emergencista, daquele médico que tem a capacitação para fazer esse tipo de atendimento. E desde 2015 já houve essa formalização pela Associação de Medicina Brasileira, com registro da especialidade, então isso tende também a crescer cada vez mais. Vou acelerar agora que o Oliveira chegou, então eu posso começar... Não está passando, galera. Opa! Então, assim, para cada vez mais mostrar modernidade, vamos falar um pouquinho das trends, né? O que são as tendências aí, talvez, dentro dos próximos 10 a 20 anos, quando a gente fala de APH. A primeira coisa, sem sombra de dúvida, é tempo-resposta e conectividade. É algo que vocês já estão percebendo que está existindo cada vez mais quando a gente se propõe a atender paciente no ambiente pré-hospitalar. Então, acho que a mudança do sistema, a capacitação que a gente faz, o tempo-resposta, a questão de ranking que a gente tem aqui dentro, utilizando até mesmo para meritocracia de tempo-resposta, é algo que cada vez mais vai existir e cada vez vai ser mais o quê? Automático. Então, não vai haver a necessidade tanto da gente fazer esse controle manual, vai ser algo que vai ser automático. Ter precisão, como eu falei, né, dar o recurso correto no tempo correto para a pessoa correta e destinar esse paciente para o destino correto. Alta complexidade, e eu vou mostrar um pouquinho para vocês que cada vez mais no atendimento pré-hospitalar a gente vai sim assumir funções, como a gente já falou aqui das linhas de tempo-respostas dependente, como AVC e infarto, possivelmente, e aí eu arrisco a dizer, em menos de 5 anos, possivelmente a gente vai assumir mais responsabilidade, principalmente quando a gente estiver lidando com pacientes, por exemplo, do norte do estado, do sul do estado, quando a gente vai manejar pacientes com tempo-resposta.
arrisco a dizer, e desafio aqui todo mundo aqui que trabalha com urgência e emergência, que possivelmente pode ser que aconteça uma trombólise num infarto dentro de uma ambulância a caminho da Grande Vitória. Pode ser que aconteça, é bem possível que aconteça. Então, a gente vai ter que se capacitar e se preparar para esse futuro próximo. Análise de dados e publicação, que é algo que cada vez mais a gente vai ter que se capacitar, e é algo visível hoje no SAMU, a força que o NEP tem com a plataforma digital de ensino, com capacitação continuada, com um evento como esse daqui, possivelmente um evento ainda maior ano que vem, e o crescimento da especialidade, não só da área médica, mas possivelmente a galera da enfermagem, os técnicos de enfermagem, os condutores, socorristas, cada vez mais vai ter essa especialização desse profissional. Então, o SAMU, gente, acabou esse negócio que é bico, o SAMU, não é. Isso aqui vai ter plano de carreira e o colaborador que vai estar aqui dentro vai ser capacitado e cada vez mais vai ter a entrega, porque isso faz parte da mudança da especialidade do atendimento de urgência e emergência. Quando a gente pensa, e aí começar a trazer algumas disrupturas para vocês, parece longe, mas algumas pessoas aqui dentro possivelmente têm um smartwatch, né? E a Apple já mostra que, além de, há 3 anos atrás, já tinha como fazer detecção de uma FA, uma fibrilação de alta resposta, e ele acionar um contato de emergência, e isso funciona nos Estados Unidos, você pode cadastrar seu Apple Watch também aqui no Brasil. Hoje o Apple Watch, para quem não sabe, já tem um sensor de queda. Então, se eu cair aqui, e se eu estivesse com o Apple Watch, ele ia entrar em contato com uma central de urgência e emergência. É lógico que isso ainda não é formalizado no Brasil, mas já é algo que existe. Então, percebam que há uma conectividade. Então, assim como já existe com os dispositivos, possivelmente os dispositivos que a gente for utilizar dentro da ambulância, seja ele tablet, celular, vai ter algum tipo de conectividade, como assim já existe, né, o GPS da ambulância com uma central de controle dentro do SAMU. Para quem não conhece, empresas como a Chevrolet e a Volvo, que foi a grande idealizadora, né, desse processo de cuidados online dentro dos carros, os carros dessas duas montadoras têm o que a gente chama de monitorização. Então, carros que sofrem uma colisão ou que você tem algum acidente, você tem um botão ou automaticamente já gera uma ligação para essa central e essa central faz esse contato com o serviço de emergência. Por coincidência ou não, e não é mentira, nesse meu retorno do SAMU, eu acho que foi mês passado, uma terça-feira à noite, uma central da Chevrolet me ligou, falando que teve um acidente, percebeu que teve um acidente no carro, não conseguia falar com o motorista, e eles ligaram preocupado para a gente, dando o local. E aí, é lógico que eu não pude liberar recurso, mas instruí ele para tentar, e assim que possível conseguir esse contato, ou com o familiar responsável, com o motorista, ligar para a gente, e aí eles abriram o chamado e a gente conseguiu ter. Mas já percebam que já começa a existir uma conectividade que possivelmente isso, com formalização, com política pública, isso se torne mais palpável e vai facilitar, sem sombra de dúvida, a exatidão e a assertividade do nosso processo de atuação no ambiente pré-hospitalar. Quem aqui não tem dificuldade ainda, mesmo com o uso do GPS, achar o endereço de uma ocorrência em Cariacica, né? Até hoje isso existe. Então é bem possível que isso daqui a pouco comece a diminuir porque as coisas vão estar conectadas. Então a gente não vai precisar ficar gastando tempo em se preocupar aonde que é a referência. O GPS vai ser confiável, né? E a gente vai ter essa possibilidade de conectividade diminuindo o tempo de resposta. Aqui eu vou mostrar um dos poucos. Esse daqui é o videozinho da Volvo, vou até pular, porque esse daqui é um pouquinho longo, mas vou começar a mostrar algumas disrupturas. Esse daqui é a Hatzalah. Para quem não conhece, é uma comunidade, o Nasson também tinha mostrado para mim, é uma comunidade israelense que na década de 90, nos Estados Unidos, um rabino, né, ele, lá nos Estados Unidos, vocês sabem, o sistema não é público, né, houve ainda uma mudança depois do governo Obama, mas não é um sistema de saúde público universal como o nosso. E os israelitas, como são muito organizados, uma população que já sofreu muito durante esses últimos séculos, eles organizaram isso daqui, que é o quê? São socorristas voluntários que ficam conectados em QRV, né? Ficam em QRV e se pintar alguma ocorrência, essa central vai ligar para
o doutor Alexandre, que naquele dia está em casa dormindo, mas ele se comprometeu, não vai tomar o vinho dele, porque ele está de sobreaviso. Se acontecer alguma ocorrência naquele raio estabelecido, ele vai ser acionado. E olha que bacana, o cara fica em casa com um dispositivo e ele recebe por isso, porque é uma entidade filantrópica, mas o judeu ele se preocupa muito com isso, né? E ele fica em QRV dormindo de sobreaviso. Então, se ele for acionado, ele consegue ter um tempo-resposta, bota a sua mochilinha e vai fazer esse atendimento, e depois chega o quê? O reforço com a ambulância ou com outro recurso que seja necessário. Então, isso diminui muito o tempo-resposta. É lógico que se eu vejo, eu vou estar dormindo hoje em casa com um macacão do SAMU e vou estar recebendo por isso? Não, possivelmente isso não vai acontecer. Agora, a possibilidade dessa questão da gente ter uma conectividade, né, de a gente ser acionado não por bases fixas, né, talvez o sistema ficar muito mais móvel do que ter essa necessidade de fixar as referências, e isso pode começar a acontecer. É como funciona como o Uber, né? Talvez quem vai ser acionado vai ser aquele recurso que vai estar ali disponível e por aplicativo e inteligência artificial isso possa acontecer. Esse daqui mostra um pouquinho, será que consegue abrir o vídeo? Só como é que funciona. Vou passar alguns segundozinhos do vídeo só para vocês conseguirem perceber isso daí. É bom que a produção e o filme, né, dá um impacto, né? Hello? Hello? My baby, can you send someone quickly? My baby just doesn't seem to be breathing properly. Ligaram para a central e já acionaram o rádiozinho do cara que estava lá dormindo em casa em QRV. Botou a mochilinha. E já disparou depois uma ambulância. O cara vai com o carro dele, que está em casa, e a ambulância ainda vai cair. A ambulância está chegando agora, que é a USA 50, que é o tempo-resposta mais rápido, né? Então, e a gente acha que não demora, né, pessoal? Mas para quem é paciente, é uma eternidade, né? O colega que foi acionado lá, que estava em casa dormindo com um veículo de resposta rápida, chegou mais cedo e o recurso vai chegar. Pode passar para a gente não perder tempo? E aí depois tem o desfecho com a unidade chegando e levando o paciente. É só mostrar que talvez a gente vai ter que voltar a pensar nessa questão de conectividade e tempo-resposta e ser ter um movimento do APH um pouco mais dinâmico. E para isso a gente vai utilizar o quê? Tecnologia. Né? Assim como o Uber foi disruptivo, talvez em alguns cenários o SAMU vai começar a ser cada vez mais disruptivo também. Pode passar, pessoal. E aí, para mostrar para vocês que isso já existe, esse daqui é o aplicativo do Chamar SAMU 92 de Porto Alegre, que já existe cadastrado, é lógico que ainda funciona de forma ainda muito rudimentar, mas é super factível, pessoal, da mesma forma que a gente usa o Uber, daqui a pouco a gente cadastrar e já deixar ali tudo cadastrado, o seu nome, um histórico de... Oi? Já está também usando? Então é bem possível que isso... Desafio a dizer para vocês que em menos de 5 anos é bem possível que existe já uma forma dupla de abrir o chamado. Uma por aplicativo e a outra tradicional ainda, porque a gente sabe que não vai ter a cobertura, né? Hoje mesmo que choveu, ficou um caos a cobertura de internet, mas é algo que vai ganhar tempo, porque a gente vai ter a possibilidade de ter já o histórico, já aquela formalização que o TARM às vezes perde tempo, num tempo-resposta, a gente vai conseguir ganhar nisso daí. Exatamente. Então, a gente tem que cobrir tudo, gente. Não é só cobrir, como foi falado aqui, em números de cidades, mas cobrir literalmente o sistema como um todo. E a tecnologia está aí para a gente utilizar.
Esse pode passar também, Marquinhos, é um vídeo também que mostrava isso daí, mas como Oliveira já está me cobrando aqui, que eu estou atrasado, eu vou ser mais rápido. E aí vem algo que realmente se torna disruptivo, que é o quê? Ambulâncias drone. É algo que parece surreal, mas vai acontecer. Só vou contar duas coisas para vocês. Não sei se vocês sabem, a Samsung ela já patenteou o celular implantável. Então vai ser um chip que você vai implantar ou no seu punho, né, ali, e que você vai fazer o pagamento, ou vai passar na hora que você for fazer o embarque, em vez de você passar o seu Apple Watch, o seu Smart, né, Watch, você vai passar o chipzinho. Isso já está patenteado, então é fato que isso vai acontecer. Agora, se isso vai ser implantável pela vacina ou não vai ser pela vacina, não sei o quê, isso daí a gente não sabe. Mas, possivelmente, o cirurgião como o Tiago Cadê Nascimento, que já é um cirurgião nutrólogo e já faz o chip da beleza com testosterona lá, ele vai botar esses chips também, né? Agora, droner, pessoal, sem sombra de dúvida, isso daí vai acontecer. Não arrisco a dizer que talvez seja uma ambulância drone, mas utilizar o drone para levar um tipo de recurso de forma mais rápida em algum lugar, isso sim. Agora, nesse salão de automóvel, ele mostra uma ambulância, né, um protótipo de uma ambulância drone, e que realmente nesse vídeo você fala, cara, será que vai rolar isso? Passa esse vídeo aqui pra gente, pessoal. Então seria um drone, né, para caber 2 pessoas. E aí parece surreal isso, né, gente? Aí vou dar outras informações para vocês. Não sei se vocês sabem, mas talvez os mais ligados em tecnologia já sabem que a empresa brasileira Gol, Linhas Aéreas, já fez a encomenda dos 2 primeiros carros voadores para chegar em menos de 10 anos no Brasil. Agora, se isso vai funcionar, se não vai, não sei, mas uma empresa do tamanho de uma companhia aérea da Gol não estaria gastando milhões aí de dólares numa encomenda dessa. Pode ser que aconteça? Pode ser. Agora, será que vai ser factível? Possivelmente sim, né, gente? Imagina se daqui a 23, lá em São Paulo. Qual o tempo-resposta? Se vocês conhecem algum colega do SAMU em São Paulo, nesses 2 anos que eu estou vivendo em São Paulo, cara, é surreal o tempo-resposta do SAMU. Vou falar uma palavra aqui que não está gravando, mas é vergonhoso. Não existe... Está gravando, né? Mas eu afirmo de novo. É vergonhoso o tempo-resposta do SAMU. Lá não tem angioplastia, não existe angioplastia primária para síndrome coronariana aguda. Por quê? Porque não tem tempo. É trombólise na UPA, química, e depois vai para o CAT num segundo momento. Olha o que a gente consegue fazer aqui no estado do Espírito Santo, né? Quem aqui já não teve um amigo ou um parente que acionou o SAMU e teve orgulho de falar, putz, abriu a artéria, o cara não ficou com déficit neurológico ou salvou essa síndrome coronariana aguda. Então é algo que, sem sombra de dúvida, nas grandes metrópoles, o uso do drone, talvez, eu também fico meio receoso de afirmar aqui uma ambulância drone, mas talvez, pensando em tempo-resposta, um drone que leve um DEA ou um recurso a mais para uma unidade básica que está precisando, acho sim que é super factível. Eu já vejo numa sede como a gente tem aqui, ampla, né, num terreno plano, uma central de drone para fazer reposição de medicamento, de material lá na USA 40, na USA 10, em vez da USA ter que vir aqui. Da mesma forma que a gente agilizou o processo da farmácia aqui, de tudo ser por aplicativo e você só vir aqui retirar, por que não daqui a pouco ter mais um departamento, doutor Oliveira, que vão ser os operadores de drone para fazer as reposições de forma correta, né, nas unidades que precisam, talvez não aqui perto, né, mas talvez lá numa unidade em Viana, em Domingos Martins, não sei, é algo sim que vai acontecer, porque, de novo, a maior empresa de delivery do país já está investindo nisso e já tem estudo piloto, que é o iFood, fazendo entrega através de drone. Vai acontecer, gente? Sem sombra de dúvida vai acontecer, e nós vamos ter que quebrar a cabeça pensando nisso. Não sei se vocês já viram esse vídeo, mas esse vale a pena, que é o quê? Para aumentar tempo-resposta, e que a gente sabe que nem todo mundo sabe usar um DEA,
a gente manda uma ambulância droner com o DEA. Então, roda esse vídeo aí para vocês verem. Joana. Aqui a filha, né, socorrendo o pai que passou mal, ele liga para uma central e um drone é encaminhado. E olha o reloginho lá tocando. E o médico regulador está lá fazendo as instruções enquanto o drone está chegando. O drone chega e ele fala para desliga o telefone que agora eu vou conversar com você através do drone. Ele continua fazendo as instruções e tem uma câmera no drone que já vai vendo o que está acontecendo para fazer as instruções. Então, né, pede para acoplar as pás direitinho, adesivas, né? Instrui para checar que ele vai checar e vai dar o choque. E o melhor é o final, né? O cara, aí é a parte romantizada, né? Essa parte é fantástica. Pode passar. Mas assim, gente, é lógico que tem todo um exagero, mas que isso, sem sombra de dúvida, vai ser totalmente factível, não tenham dúvidas, né? Que a gente vai utilizar esse tipo de tecnologia para diminuir tempo-resposta, talvez não levar um DEA, mas talvez para reposição de material, ou talvez para dar um apoio operacional a uma ambulância que necessita de um equipamento, de uma troca, de algo nesse sentido, sem sombra de dúvida isso vai acontecer, e a gente tem que estar preparado, e principalmente o quê? De mente aberta para isso. Vou receber críticas, mas dependendo de como for a expansão das nossas metrópoles, é lógico que não vai poder ser de forma intempestiva, sem treinamento, sem capacitação, mas talvez uma grande saída a curto e médio prazo seja talvez retorno, inclusive, de que motolança, porque o tempo-resposta é mais adequado. É lógico que vai ter que, né, talvez, haver uma capacitação gigantesca, uma forma de proteção diferenciada, uma função talvez diferente, né? Mas é algo que a gente vai ter que começar a pensar, porque isso diminui tempo-resposta. É muito difícil, e aí convido aqui, né, a discordar de mim, todos os condutores socorristas que estão aqui, realmente ter tempo-resposta adequada dentro de uma cidade, né, como a nossa, que é pequena. Imagina pensar em tempo-resposta cobrindo, possivelmente, né, o que vai acontecer também, quem sabe, cobrindo um estado como um todo, pensar sempre em tempo-resposta. Então, algumas coisas a gente vai ter que repensar, a gente vai ter que abrir a mente realmente e se desafiar a pensar nessas soluções. Não sei, mas é algo que realmente faz sentido e possivelmente pode ser pensado. E tempo, gente, é o quê? Tempo é vida, tempo é músculo, tempo é cérebro. Esse artigo da Neurology, de 2013, nós estamos quase 10 anos atrás, hein? Já falava o quê? Galera, tempo-resposta é tão importante que não faz sentido eu ter que pegar o cara lá de Venda Nova, trazer para o Hospital Central, fazer todo aquele protocolo que o Dr. Fiorotti falou e que é fantástico o resultado que a gente tem. Se eu tiver capacitação em uma ambulância como essa, que tem um tomógrafo, que tenha um médico capacitado, uma equipe capacitada, e fazer trombólise enquanto já traz o paciente para o suporte. Ah, Edenilton, é muito difícil. Cara, é difícil porque a gente não fez ainda. De novo, lembra como é que a gente atendia no SAMU 192 há 10 anos atrás. Lembra aonde que a gente está. E, principalmente, lembra para onde que a gente vai. Então, pode ser que isso aconteça? Eu acho que sim e que é muito factível. Então, essa daqui é uma ambulância com tomógrafo. O tomógrafo só faz, logicamente, a tomografia de crânio, porque seria inviável realmente fazer, teria que ser uma Scania, né? Então, aí atrapalharia realmente a questão da logística, mas é algo que é factível e que já está sendo feito. Então, roda aqui esse próximo vídeo, já tem a primeira ambulância da América Latina em Brasília, lógico, um hospital privado que tem recurso, mas que já tem esse protocolo. Ah, Denilton, funciona? Qual é os dados deles? É factível? É viável? Não sei, não tive tempo para fazer isso daqui. Mas se estão fazendo, alguma coisa de bom está tendo. Ou eles estão ganhando dinheiro com muito marketing, isso. Ou eles estão ganhando dinheiro com muito marketing vendendo isso daí, que também é bom, porque alguém, né,
vai estar ganhando dinheiro, ou realmente tem resultados promissores. Agora, dá para pensar em alguma coisa para agilizar isso? Sem sombra de dúvida vai acontecer, gente. Não tenham dúvidas disso. Agora, se isso vai ser escalonável, né? Se a gente vai, então nós vamos ter 10 ambulâncias com tomógrafos. Não, mas talvez ter uma ambulância na região norte, uma ambulância dessa na região sul, talvez seja um investimento factível dentro de um processo de unificação do SAMU como já existe. Pode passar isso daí que o vídeo só mostra a ambulância. E aí digo mais, a figura dessa, isso daqui foi em 2017, a equipe do SAMU 92 da França, fazendo atendimento de PCR no Louvre, né? E aqui não tem, eu não consegui achar a foto, mas esse mesmo dia eles instalam uma ECMO, para quem não sabe o que é ECMO, é um device, é um dispositivo de suporte circulatório, enquanto o paciente está parado, a gente assume isso daí com uma bomba, uma circulação extracorpórea, dentro do Louvre. Quem não conhece o SAMU francês, gente, o SAMU francês foi quem deu a ideia, né, para o SAMU brasileiro. Mas o SAMU brasileiro ele é muito mais avançado que o francês, porque o francês depende ainda de uma equipe médica que está dentro do hospital. Então, o médico tem que sair do hospital para ir para a rua. Não há essa segregação completa, né, de ter uma equipe exclusiva para o APH. E os caras implantaram uma ECMO, um paciente em PCR dentro do Louvre. E o desfecho, o cara voltou. Então, assim, isso dá para fazer? Dá para acontecer? Será que isso vai acontecer? Aí, de novo, trago o quê? Já está acontecendo. É lógico que tive que botar a foto do careca lá para fazer a propaganda, mas dentro do Hospital Israelita Albert Einstein já tem uma ambulância ECMO. É lógico que ainda não está, já tem o equipamento, já tem a ambulância estruturada e o treinamento já está a todo vapor. Qual é a ideia? O atendimento da unidade móvel Einstein, quando for necessário, mesmo que seja na casa de um paciente, num ambiente extra-hospitalar, da mesma forma que já acontece dentro do Heart Team, né, dentro do hospital, já acontece ECMO na parada, que já é algo, né, surreal de acontecer, da gente pensar isso ainda aqui, mas a ideia é em pouquíssimo tempo que isso faça onde? No ambiente pré-hospitalar. Isso vai chegar no SAMU, gente? Sem sombra de dúvida. Talvez a gente não esteja aqui ainda, né? Pessoas mais velhas como o doutor Oliveira, talvez não tenham a oportunidade de ver isso daí. Mas pessoas jovens, né? Como o doutor Nasson, o doutor Arnaldo, né? Talvez tenham a possibilidade de assistir isso, né, Sara? O doutor Oliveira, eu acho que não vai estar... mas é bem factível que isso aconteça, pessoal. Não tenham dúvida disso, que daqui uns anos nós vamos estar aqui falando, o doutor Tiago Bissoli, que é o cara que mais entende nessa sala aqui sobre ECMO, vai estar aqui capacitando a gente para canulação de ECMO no ambiente pré-hospitalar. Então, é fato que vai acontecer agora. Quando isso vai acontecer, a gente ainda não sabe, mas a gente tem que estar de mente aberta e preparado para isso. Além disso, existem alguns outros recursos que estão aí disponíveis, né, e que já fizeram parte, inclusive, aqui do SAMU. Já teve esses dispositivos de assessorar a questão da ressuscitação cardiopulmonar, né? Então, o AutoPulse, o Lucas, né, que é aquele mecanismo para a gente conseguir ter mais tempo, né, e numa equipe de 3 pessoas, de 2 pessoas tocar uma PCR, a gente se preocupar um pouco menos ou até mesmo fazer um transporte com o paciente em PCR. Então, é algo que a gente vai ter que pensar. E aí vem a grande disputa, é dinheiro, é propaganda, é tecnologia. Assim como o Einstein vai lá e lança a ambulância ECMO, vem o Siri e lança o quê? A ambulância 5G, que é o quê? Que tem 5G dentro dela, e assim como o Fiorotti falou, essa ambulância ela é toda telemonitorada, tem um eletrocardiograma que já tem uma central que vai ser analisada dentro do hospital, e você tem ela toda como conectividade. Então, você não precisa ficar falando no telefone, você vai conversar, e tudo que você está conversando ali dentro vai ter uma equipe monitorando dentro do hospital com o quê? Uma linha 5G, né? Uma rede 5G para você fazer um atendimento mais adequado e capacitado. E aí percebam, gente, não achem que não vai acontecer. Vai acontecer porque isso gera o quê? Grana. E tudo que gera grana funciona. Então, uma empresa como a TIM não estaria junto com um hospital como o Sírio, investindo nisso, sem pensar que isso vai virar, vai rodar. Então, é algo que realmente daqui a pouco, além da nossa rede
de Wi-Fi aqui dentro, vai ter uma central de 5G e todas as ambulâncias vão estar conectadas e todo mundo monitorado. Isso vai acontecer, né? Então, é algo que realmente está perto e possivelmente todos nós vamos aqui participar. Por fim, eu acho que das últimas tendências, e foi o que eu falei inicialmente, é justamente a profissionalização. Ah, Denilton, nós não somos profissionais? Sim. Há pouco tempo a gente começou a cada vez ser mais profissional, como eu falei. Então tem educação continuada, tem capacitação sempre, tem a formalização, tem a sensação de pertencimento, de estar vestindo esse macacão e acabar com aquela história de que isso daqui é bico, eu só vou dar plantão. Não. Cada vez mais o atendimento de urgência e emergência, o atendimento pré-hospitalar vai ser uma profissão e com carreira, né? Então é isso que a gente tem que botar na cabeça e isso se mostra através principalmente da Associação Brasileira de Medicina de Emergência, já com o seu jornal brasileiro, já com publicação e uma integração realmente dessas especialidades. E isso tudo acontecendo junto ao quê? Educação continuada e inclusive esse ano, né, com o fortalecimento do NEP, a gente já, isso daqui é um e-mail que houve a publicação, já foi aceito o capítulo que o SAMU 92 Espírito Santo, encabeçado aí pelo Dr. Oliveira, Dr. Arnaldo, Dr. Bissoli e Dr. Tiago Nascimento, já escreveram um capítulo que vai sair no livro de Medicina de Emergência da Associação Brasileira de Medicina de Emergência sobre múltiplas vítimas. Então, nada aqui está acontecendo fora das tendências, né? Então, as trends também estão aqui dentro do SAMU, né? Todo mundo gosta e sabe que algumas pessoas são meio blogueiras, assim, né? Então a gente tem que falar com a juventude. Então, realmente, a conectividade, pessoal, e a sensação de pertencimento, de entrega realmente à capacitação de atendimento pré-hospitalar, sem sombra de dúvida, vai ser a grande tendência e o que possivelmente vai acontecer na próxima década para a gente. Isso já é uma realidade, então essa daqui é a plataforma da educação continuada virtual do SAMU e que cada vez mais está ganhando mais força e está ficando mais robusta. E isso é tendência, não tem jeito. Todos nós aqui vamos passar por isso. E acho que era isso que tinha que falar. Obrigado pela oportunidade e depois, se tiver alguma dúvida, é só mandar aí.